Show, bora lá! Fala, Igor. Tudo certo com vocês? Hoje começamos um novo quadro, como vocês já sabem, desde ontem foi anunciado, que teremos o novo quadro da Stock Car aqui com vocês. Eu apresentando, Matheus comentando, e com esses dois feras, Matheus e Fabrício, que são show na Fórmula 1 e que agora estão se unindo à nova categoria dessa casa, Young Racers. Hoje tivemos, sem mais delongas, a etapa de Goiânia. Tivemos a etapa de Goiânia, que teve Felipe Batista, hoje vencendo a cor. Vamos lá, começar por ontem. Suzuki em primeiro, ontem na sprint. Em segundo, tivemos o Suzuki, tivemos o Julinho Campos, terceiro, Thiago Camilo. E hoje a gente teve o Rubens Barrichello, tivemos Felipe Batista, tivemos o Felipe Batista, peraí. Vamos lá, universitários. Felipe Batista, segundo lugar, Felipe Massa, e peraí. Casagrande. Foi o Gabriel Casagrande. Ah, Casagrande. Eu daí ia falar do departamento. Não, brincadeira. Bom, vamos lá, galera. Começando vamos lá. Primeiramente, eu pergunto a vocês, Fabrício e Matheus, que nota que vocês dão para o fim de semana? Bom, uma nota acima de 10 não vale. Se eu pudesse dar 1000, eu dava, mas a minha nota é 10, porque foi um final de semana fenomenal. Foi um final de semana com muitas emoções na Stock Car. Se na F1 a gente não teve tanta emoção, vai para a Stock Car porque a gente teve grandes emoções. Na Stock Car foi a sprint, foi um balde, foi muito boa a corrida, foi espetacular. E na corrida 2 de hoje foi espetacular também, mas com muitos pilotos deixando, com muitos pneus saindo dos carros, então tem muita coisa bacana para a gente falar hoje. Então foi um final de semana eletrizante, para dizer o mínimo. Bom, aproveito antes de o Matheus falar. Matheus. Eu acho que assim, a nota que eu dou para a corrida é 9,5. 9,5 e eu vou explicar o motivo, vou anunciar depois. Diga, Jonathan. Não, eu falei que a nota que eu vou dar é 9,5. Certo. Fabrício? Não, Matheus? Bom, Jonathan, minha nota para essa semana de Goiânia, eu dou 10, cara. Foram duas coisas muito boas e isso comprova o quão o Fernando Giulianelli acertou a mão nesse formato da Stock Car Pro Series e assim, a Stock Car com duas ótimas corridas. Na Fórmula 1 teve pouquíssima emoção e na Stock Car sobrou emoção, sabe? E destacar a manobra do Luquinha em cima do Lucas Forest. O Luquinha fez uma corridaça de 20º para 4º na corrida principal de hoje. E Gabriel Casagrande já mostrando as suas credenciais e arrancando e começando uma arrancada do campeonato da história. Disso, aproveitando, agora está bem melhor, obrigado por ter arrumado o retorno, Fabrício, melhorou bastante. Bom, queria saber de vocês, antes de tudo, até vou deixar minha opinião, porque foi 9,5 para o final, que a gente vai falar sobre o tema ainda. Vamos lá. Eu queria saber como que vocês viram o desempenho das equipes
durante os treinos e durante as corridas. Bom, esse é o passo para o Matheus. Bom, o desempenho das equipes foram bons. Assim. Foram bons, mas a equipe que mais me decepcionou, que eu esperava mais, era a equipe dos carros do Meinha. Foi uma decepção, foi um final de semana trágico para a equipe do Meinha. Muito trágico. Muito, muito trágico. O Daniel Serra zerou as duas corridas. As duas. Por problemas no carro. E esses pontos, José Fabrício, podem fazer uma enorme falta lá na frente. Enorme falta lá na frente para o Daniel Serra. E enquanto que ele vê o Gabriel Casagrande fazer 42 pontos na primeira e sair como o maior pontuador da etapa, das duas etapas, sair na liderança do campeonato. Então isso vai pesar lá na frente, no eventual disputa de título, para o Daniel Serra. Aproveitando, mudando um pouco no caminho do Matheus, eu até falo também eu vou esperar para falar um pouco da Aerofarma, mas eu acho que assim, concordo que realmente a Aerofarma foi mal, mas é uma equipe que assim me surpreendeu bastante. E uma coisa que o Tônio Nasson falava era a ida dela para uma outra equipe. Acho que a Crown se deu muito bem, porque no primeiro treino ele tive o Felipe liderando o primeiro treino livre, em condições de corrida, tal coisa. Acho que o Felipe mandou muito bem, a Crown mandou muito bem, a Tcheco mandou bem. Confirmaram o favoritismo, o Felipe fez uma baita corrida, arrasou muito, soube controlar a vantagem, o que mostra que o Felipe teve certos conselhos do Inco, que ajudaram bastante na melhoria dele. E eu tô gostando de ver eu tô muito feliz de ver o Felipe, e eu acho que essa é a minha opinião, e acho que do Matheus também, que o Felipe, até o Fabrício, que o Felipe sim está numa fase de maturidade e pode desafiar os grandes nomes da Stock Car como Serra, Felipe Fraga, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, e ser o próximo campeão, porque na minha opinião o Felipe está guiando fino e está arrasando muito. Então eu passo até se o Fabrício quiser, até se o Matheus quiser complementar e o Fabrício quiser dar sua opinião depois. Bom, Jonathan, eu vejo sobre o Felipe Batista, eu vejo que, olha, que atuação do Felipe Batista hoje, hein? Que atuação, uma atuação para um menino, não, para o menino. Guiou muito, uma pilotagem segura, sem cometer erro, estava rápido, constante, um ritmo muito forte, sabe? Desde o início, desde o princípio da corrida, eu, assim, olha, eu sinceramente, eu nunca vi uma atuação de um piloto jovem, de uma linha de Batista, que chegando na Crown Racing, e a Crown Racing acertou a mão hoje no carro. O que o carro estava voador é uma coisa absurda. Absurda, impressionante. E o título. Posso falar rapidinho? Vai. Eu acho que uma coisa que é importante falar, o Felipe já venceu em 2022 na etapa final de Interlagos, mas tem uma coisa, você vê que ele acelerava muito, você vê que ele... O que isso lhe mostra? Que o que o Ingo fez nele, um trabalho de tipo... O Felipe era rápido. Eu diria que era um Verstappen, ainda não é um Verstappen, eu acho que assim, ele conseguiu ter uma maior maturidade sobre a visão de corrida, o que para ele vai fazer muita diferença. E aproveitando, volta a você falar sobre o título. Pode falar sobre o título. Assim, para a disputa de título, ainda é cedo. Ainda é muito cedo. Felipe fez uma boa corrida. É um candidato real ao título, sim, mas é cedo ainda. É cedo, estocar tudo aqui muda no estalar de dedo. Se vocês forem pegar. Né? Por exemplo,
Por exemplo, vamos fazer um recorte aqui do ano passado, de quem começou bem. Ah, sim, o Thiago e o Daniel Serra e o Thiago Camilo começaram bem o ano. Os dois pilotos. Só que o Gabriel Casagrande foi crescendo, e chegou ao bicampeonato da Stock Car. E assim... E caiu. Opa, o Matheus caiu, mas assim, posso falar aqui, Jonathan? Pode, por favor. Bom, na Stock, o Felipe Batista, na minha opinião, é o futuro campeão. Sim, ele vem demonstrando que ele está na briga e que ele vai dar trabalho esse ano para Thiago Camilo, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Rubens Barrichello também. Isso eu concordo. Não, só complementar aqui rapidinho, Fabrício. Eu acabei caindo sem querer. Desculpa. Peço desculpas aqui a todos. Fabrício, Jonathan e Ian. É assim, o Felipe Batista, na mão do Ingo, ele vai fazer muito estrago. Muito estrago. Muito estrago. E essa joia na mão do Ingo, ela está sendo lapidada. Muito bem lapidada. Muito bem lapidada. Eu vejo que foi uma atuação muito boa do Felipe Batista. E assim, cara, em Goiânia, que é uma pista que sempre entrega boas corridas, né? É raro de Goiânia entregar corridas chatas, é muito raro de entregar corridas monótonas. Não foi o caso de hoje foi uma corridaça. E assim, sobre o Felipe Batista, que eu queria complementar, só para terminar o assunto do Felipe Batista, o Felipe, em 2022, fez uma atuação ali, você já via um potencial nele, naquela final de Interlagos de 2022. Então, só precisava de um cara que pudesse lapidar essa joia. Lapidar, dar o brilho certo. E esse cara é o Ingo. O maior campeão da história da Stock, com 12 títulos, 77 vitórias, 70 pontos. Matheus, perdão te interromper, mas, assim, para a galera que está perdida e não sabe como é que está a classificação do campeonato de pilotos da Stock Car, está com Gabriel Casagrande liderando com 111 pontos, Júlio Campos em segundo com 105 pontos, Felipe Batista em terceiro com 92 pontos. Então, se o Batista ganhar a sprint e Batista ganhar as duas próximas etapas, ele pode assumir a liderança do campeonato. Lucas Forest em quarto com 91 pontos, Bruno Batista com 87 pontos, Felipe Massa com 82 pontos na sexta posição, Rubens Barrichello com 82 pontos na sétima posição, Rafa Suzuki com 80 pontos, que liderava o campeonato até ontem, Gui Salas na nona posição com 65 pontos, pilotando pela KTF Sports, e em décimo Enzo Elias com 58 pontos na décima posição, Thiago Camilo em 11º com 57 pontos e Dudu Barrichello em 12º com 56 pontos. Olha só como... Desculpa, Jonathan. Eu queria fazer rapidinho. Fala, Matheus. Olha só como é que o campeonato é tão engraçado, né? O Suzuki começou o campeonato liderando, começou ontem liderando o campeonato. E aí hoje tudo mudou. Olha só para você ver, um quarto e um terceiro do Gabriel Casagrande botou ele na liderança. Para você ver como é que é a história. Sim, e no campeonato de equipes fica assim, ó. Mas, bom, Casagrande, ele não venceu a corrida, ele chegou em cedo, mas pelos pontos ele assumiu a liderança do campeonato. A equipe Amateis, ela lidera o campeonato com 202 pontos, a TMG na segunda posição com 162 pontos,
A Pole Motorsport com 158 pontos. A Matheus está... Calma aí. Bom, aqui que eu tô sem óculos, mas vamos lá. A RC na quinta posição com 140 pontos e 150 pontos. A equipe de Gabriel Casagrande ali na quarta posição, a equipe de Gabriel Casagrande. Bom, a Stock ela vem mostrando uma emoção desde os últimos anos. A Stock sempre foi uma categoria emocionante desde o berço. Então, e esse GP foi uma homenagem ao Wilson Fittipaldi, Grande Prêmio Wilson Fittipaldi. Acho que foi uma homenagem mais do que justa para o piloto brasileiro. Então, é isso aí. Eu queria fazer um comentário, aproveitar. Peraí, aqui não sei se sou eu, peraí. Fazendo retorno? Ah, não sou eu. Bom, vamos lá. É uma boa ideia deixar você no mudo, estava deixando mudo depois. Eu acho que assim, quanto lembrando, o Batista fez um podcast desse ano sobre o Ingo, agradecendo o Ingo, e lembrando que o Ingo esse ano, eu acho que não está mais com o Felipe, ele está agora com o Leist e o Petekov, que são também duas. O Ingo tem legal, o Ingo ele consegue ter visão, consegue ver quem está indo bem. E o Ingo mandou pra caramba, arrasou pra caramba no trabalho com o Batista. E eu espero ver o Batista futuramente ganhando mais, claro que nem todas as corridas, não sei como que vai ser, mas o Batista é um cara que assim, vai ter que, ao mesmo tempo que trabalhar com a vitória, vai trabalhar com a constância. Isso que ele parece que já está pronto para mim e parece estar pronto para ganhar um título. Por favor, podem falar. É isso aí, Jonathan. E assim, ter o Ingo Hoffman como preparador, não é qualquer cara que você está tendo como preparador. Então é o Ingo Hoffman, é o 12 vezes campeão da Stock Car. Então, ele pode esperar. Mais para frente, esse cara será o futuro campeão. E, aproveitando, falando aqui sobre a Stock, nós vimos o Rubinho, foi a melhor coisa nos últimos tempos, na minha opinião. Ele largou de último e chegou em sexto, largou de último e chegou em sexto, então foi uma corrida espetacular. E o Rubens Barrichello, aí, como o Jonathan está mostrando a capinha do celular, ele é a capinha do Rubinho, o bicampeão da Stock Car, e ele também é um cara que está dando trabalho pela idade que ele tem, um cara com 50 e poucos anos. Pela idade dele, ele ainda está correndo, olha, é demais. Rubinho, eu diria que ele é o vovô garoto da Stock Car e o Alonso da Stock Car. 51 anos. O Rubens Barrichello tem 51 anos. E, bom, Jonathan, você concorda comigo? O que você tem a dizer? Concordo. E aproveitando, concordo sim. E aproveitando, eu quero passar para uma próxima questão. Vamos lá. Quais pilotos que eu queria saber de vocês, aproveitando esse gancho aí, quais pilotos que surpreenderam vocês ou decepcionaram vocês? Por favor, pode falar, Fabrício. Bom, o Matheus, acho que ele não está conseguindo, que o áudio, ele está com um problema no áudio. Então, vamos lá. Cara, piloto
surpresa para mim, o piloto que se deu melhor nas coisas foi o Rubens Barrichello. Largou de último e chegou em sexto. Então, assim, ele se deu muito bem, ele fez uma corrida espetacular. E piloto decepção, eu coloco o nosso César Ramos e Thiago Camilo. Porque pelo abandono, enfim, por várias questões aí, pelo abandono do Camilo, eu fico triste que ele não tenha conseguido, ele tenha tido aquele azar. Então, é isso. Você concorda comigo, Jonathan? Você tá mutado. Eu acho que nesse caso, não... Ô, Fabrício, você pode botar no mudo? Opa, claro. Eu acho que aqui eu não concordo nem discordo nesse caso, porque o que acontece? Eu até vou aproveitar, mesclar essa questão, já deixar aqui aberto para vocês, como que vocês viram de VIP da Ipiranga, porque, bom, vamos lá, vou primeiro falar do meu favorito. Não, antes de falar do meu favorito, eu já quero puxar um ganchinho aqui. Eu acho que, assim, foi uma coisa errada que aconteceu no Stock Car, porque até o próprio Thiago comentou. Bom, o César não vê muito bem a coisa dele, mas o César fez uma grande recuperação, ele vem subindo, vem galgando, acho que o problema da Ipiranga continua na qualificação e em tentar se qualificar. Eu acho que assim, uma coisa que eu concordo com o Thiago, você tem que ter cuidado com o patrocinador. Tenha cuidado com o patrocinador, porque, tipo, um negócio lá encostou na asa do Thiago Camilo que acabou quebrando a asa. Eu acho que assim, um piloto que para mim foi meu favorito na corrida de ontem, vamos lá. O Suzuki foi meu favorito, ele soube levar direitinho, aguentou a pressão do Zezinho. E um outro cara que andou bem e que essa corrida, infelizmente, não foi tão bem assim, o Arthur Leist, que ontem chegou em P11 e andou muito bem, eu achei que ele fez uma corrida muito boa. O Dudu Barrichello andou bem, de fato, o Rubinho que fez uma ótima corrida, até falei com ele fez quase chegou no pódio, mas não tira o favoritismo do Dudu. O Dudu também, que largou no fim do grid, está muito constante, está andando legalzinho, não se envolveu em acidente, foi uma coisa muito bacana de ver ele terminando em P10, se não me engano. Foi muito bom ver o Dudu no top 10, ele é um menino que está evoluindo. E eu acho que assim, piloto decepção. Putz, essa questão é difícil de responder. Mas eu acho que nem foi um piloto decepção. Foi uma equipe que me decepcionou. Foi a dupla da Eurofarma. Foi a própria Eurofarma RC. Claro que todo erro acontece, mas, cara, você tem um mecânico que não mexe direito na roda, que não parafusa direito. O próprio Ricardo Júlia sentiu que não ia dar certo. O Daniel Serra também. Cara, para mim, foi complicado você falar num fim de semana do Aerofarm. Como disse o Fabrício Matheus. Isso pode estar, isso pode ter prejudicado muito a equipe Aerofarm do Meinha. Aqui é um momento porque lembrando, você tem duas corridas para descartar. Ou seja, não pode ter nenhum erro nas próximas corridas, porque as duas corridas foram embora. Eu acho que essa foi a pior essa foi a pior. Até Ipiranga poderia ser, mas que Ipiranga pode descartar uma corrida. Mas, cara, você fala da Eurofarma, a Eurofarma que não, uma equipe que não erra tudo certinho. Errar num parafuso de roda? Gente, tá errado isso. Perdão, minha voz aqui embargou. Desculpa, gente, peço desculpas. Yangas. Não, concordo com você, John. Concordo totalmente com você, gênero, número e grau, tranquilamente. Uma equipe que é tradicionalíssima na Stock Car,
cometer um erro desse, e um erro a nível RC é muito grave. É muito grave. Ainda mais de pneu, é grave. E a roda do Ricardo Maurício se soltou no meio da reta. E aí a sorte foi o traseiro. Porque se é o dianteiro, poderia ter causado um acidente muito sério com o Ricardo Maurício. Muito sério. E para mim, o piloto que me surpreendeu, Rubinho, me surpreendeu demais. Me surpreendeu. Saindo lá de trás para chegar em quarto, na quarta colocação. O Rubinho me surpreendeu. Para mim, quem decepcionou, os carros do Meinha, porque eu esperava mais dos carros do Meinha. Falei no início do programa aqui, que eu esperava bem mais dos carros do Meinha. E o Daniel Serra zerou as duas etapas. As duas. Tanto a sprint e tanto a corrida principal. E assim, para um piloto como o Daniel Serra, que foi tricampeão, que usou essa receita de consistência, regularidade, olha, não sei não. Se o Daniel Serra chegar no eventual disputa de título, esses pontos de hoje, de ontem e de hoje em Goiânia, podem pesar contra ele. E como eu costumo dizer, os detalhes pesam. Contra ou a favor. Fabrício, por favor, pode falar. Bom, Jonathan, essa questão dos carros do Meinha, da Eurofarma RC foram, assim, é triste, porque o Serra ele não pontuou na sprint e muito menos nessa corrida. Eles erraram na porca, como você disse anteriormente. Então, assim, para uma equipe como a Eurofarma, que nunca errou, cometer um erro desses é preocupante. Assim, eles brigaram pelo título ano passado, não ganharam. E esses pontos, ok, ainda é a primeira etapa, são uma de 24 provas, porque contando as sprints e a corrida principal, mas pessoal, é o seguinte, na Stock Car, qualquer pontinho, qualquer milésimo é importante, qualquer ponto é importante. Então, é difícil, muito difícil estar na Stock Car. E assim, é uma categoria muito disputada. Muito disputada. Então, a gente tem na Stock disputas por título com 4 pilotos, com mais pilotos. Então, cara, eu quero ver como é que vai ser essa briga durante o ano, mas eu espero que seja uma temporada acirrada. O Casagrande, ele tá, pelo visto, ele está mantendo aí a pose de atual campeão. Quem sabe ele leva o tricampeonato esse ano. Olha, Diga, eu queria falar uma coisa. A primeira coisa que ele queria. É meio curioso que só em um papo a Artiga matou a terceira questão, que é sobre o carro do Ipiranga. A Artiga matou a surpresa e decepção. Já matamos a Eurofarma. E uma coisa que eu queria voltar era falar sobre a Crown Racing, que para mim, cara, aproveitar o Felipe Batista foi dessa temporada, foi para mim, ele se envolveu em duas situações. Vamos lá. A primeira situação foi com relação a evolução da Texaco Racing, que ano passado, com o Nelson Piquet e o Evelias, a equipe não venceu muito, não teve nenhuma vitória. A única vitória, se eu não me engano, foi em Goiânia no ano passado, há 2 anos atrás, com a vitória do Piquet na primeira rodada dupla. Você teve a primeira rodada e você teve a segunda. Tudo no fim de semana de outubro de 2022. Aí, vamos lá. A Texaco estava na full time. Sai da full time, vai para Crown, onde teve estrutura melhor,
e conseguiu vencer a primeira corrida. A gente viu o Enzo Lias, infelizmente, não tendo uma boa colocação, mas a gente viu o Felipe andando bem. Aí eu pergunto para vocês uma coisa, aproveitando. Vamos lá, como que vocês viram a Texaco Racing e já puxando o gancho? Antes de puxar o gancho, a gente viu o Felipe Batista também. Claro que foi uma falta de comunicação de equipe, que não sabe o que aconteceu. A gente teve um incidente entre o Fraga e o Batista durante a parada de boxe na Sprint Race. Aí eu queria já aproveitar assim para saber de vocês. Como que vocês viram a mudança da Texaco para a Crown? E como que vocês analisam o incidente entre o Felipe Batista e o Felipe Fraga? Por favor, rapaz. Bom, vamos lá. Sobre a mudança da Texaco para da Texaco full time para a Crown Race, foi um excelente. Já se mostrou um bom negócio, porque a Crown Racing, na mão do William Luby, pode dar um belo caldo nessa temporada. Porque ninguém falou tanto, que eu não vi ninguém falar tanto da equipe Pro Race, para mais das principais equipes, a Mateis, a RC, o TAI. E assim, essa vitória do Felipe Batista credencia muito a Pro Race. E vale lembrar que o William Luby já foi campeão com a antiga CIMED, bicampeão, e 2 anos seguidos, quebrando a sequência de Mateis e Meinho. Entende? Então, quebrando a sequência de Mateis, Meinha, Putai, Maurício Ferreira, já quebrando ali 2 anos seguidos. Então, você lembrar, 2015, 2016, 15 com Marcos Gomes e 16 com o Felipe Fraga. Então, assim, o William Ruby conhece do carro. Ele sabe como é que a Stock Car funciona. Então, cara, eu vejo que, olha, olho na Car Racing. Vamos prestar atenção na Car Racing, que a Car Racing está bem muito forte essa temporada. Você tá mutado, Jonathan. Antes do Fabrício responder sobre as perguntas, queria saber do Matheus também. Como que ele viu o incidente entre o Batista e o Fraga? Para mim foi um lance totalmente de prova. Totalmente, sabe? Para mim foi um lance de corrida, porque aquela, sabe, a largada sempre em Goiânia, sempre a primeira curva, quando o pelotão lá de trás, sempre dá um enrosco, sempre dá um embololô. Sempre dá um enrosco ali, embololô, se embolam. E Daniel Serra foi tocado nessa gracinha. Então, assim, olha, é difícil, até complicado de julgar, mas os dois, sabe, os dois poderiam ser mais prudentes. Então, assim, os dois perderam muito nessa gracinha. Eu vejo que mais quem perdeu foi o Felipe. Porque eu esperava um pouco mais nessa etapa em Goiânia. Perdão em interromper, mas assim, eu quero falar sobre o Thiago Camilo. Ele deu, infelizmente, o azar hora que ele estava nos boxes, aconteceu acho que fica lá, cai, ceder. Então, infelizmente, ele deu esse azar e o bico entortou. E a asa entortou. E ele completou as voltas. Você que está se perguntando em casa, por que ele não parou para trocar? Porque, pessoal, em corrida de automóvel, você não pode perder tempo.
Você tá com o negócio quebrado, só que assim, pô, você tá com o negócio quebrado, você tá indo bem, você para nos boxes para arrumar o defeito, você perde 50 segundos arrumando o negócio, e você volta, você já tá em último, acabou a corrida. Então é isso. Eu acredito que assim, o Thiago Camilo, ele tem azar de, em algumas corridas, em algumas questões, ele tem um azar, mas vamos ver como é que ele vai sair nessa temporada, se ele tá na briga pelo título. Mas eu posso ver, assim, eu já adianto para a próxima etapa, a Ipiranga vem forte, vem para não cometer erros. Tá mudo. Bom, agora falou. Aproveitando sobre o Batista, realmente, como o Matheus falou, o William Luby voltou com tudo, tá com um novo projeto que é o Batista. Eu acredito muito nessa parceria. E para mim a KTF, eu sou fã da KTF, sou fã do Enzo, sou fã disso, mas cara, eu vejo que a KTF está precisando ainda desenvolver mais um pouco antes de pensar em campeonato. E assim, eu vejo que ela foca muito no Guilherme Salas, e na verdade, essa é a verdade, porque o Gui parece que não é o preferido lá, mas leite, isso é só suposição, não é uma coisa que acontece, é uma coisa que eu acho que acontece. Então o Felipe fez bem. Felipe fez bem de sair da asa da KTF nesse momento, procurou novos ares, que deu certo. Inclusive o Felipe foi um, inclusive o Felipe foi um dos bastidores da página que eu comemorei muito a vitória do Felipe, e eu comemoro mesmo porque toda vez que eu vou no autódromo, eu entro na KTF e o Fê me recebe. Eu diria que o Fê me recebe melhor do que o Guilherme Sala. O Gui é gente boa, mas o Fê recebe, o Fê recepciona. Até o dia que o Fabrício for lá, o Fê vai te recepcionar. O Fê é uma pessoa muito acolhedora, uma pessoa maravilhosa, é um menino muito sábio. Matheus, quem for lá, ele vai acolher bem. Ele é um cara maravilhoso, um cara sem palavras. Teve Ingo com ele. E assim, eu acho que a Creu começou bem. A Creu vem numa evolução muito boa. Talvez não tão boa quanto ano passado. Mas, não, talvez ano passado foi pior, mas eu acho que esse ano começou bem. Teve uma parceria que está dando certo. E hoje, assim, você fala da Ipiranga. Ipiranga é uma equipe que eu curto, mas ultimamente não está muito complicada, mas eu acho que ela botou muitos pontos para perder. E eu acho que assim, não é que ela demora de stop, ela faz bem. Acho que ela precisa ter mais sorte e mais constância. E aproveitando uma equipe que está deixando saudades, que infelizmente ano passado foi um ano muito difícil para ela. A Hotcar, que é a equipe da Babi, a Babi que foi maravilhosa em tentar ser com a equipe, ela fez um belo trabalho. 2022 principalmente, com a Vitória da Pena. Ah, eu vejo assim, que, vamos lá, falando do incidente, eu estou velhando muito. O incidente de Ablau, eu acho que acho que foi um lance de corrida, não foi nem culpa de um piloto nem do outro. Foi um incidente porque acho que a Blau não sabe, acho que ela não sabia quem estava chegando. Vai ter que ser analisado pelo comissário, mas acho que se fosse para dar algo, já ia ter dado alguma resposta. Para mim, a comissário deixou solto. E é que assim, a Blau, infelizmente, não teve fim de semana fácil. É um outro fim de semana para esquecer, porque o Fraga, não sei a posição que chegou, até eu peço depois para o Fabrício dar uma olhada. Eu acho que, acho que o Felipe tem dois resultados para descartar também. O Felipe não foi muito bom nesse aqui, não foi muito bom nesse etapa, ele vai vir com tudo. Vai ter que ter constância, porque lembrando, só vai poder descartar dois resultados. Então, esse que eu vejo. Acho que eu vejo que a Crown foi muito bem, a Full Time, infelizmente, ainda tem um ponto. A Mobile, a Full Time, de não se qualificar bem, acho que esse negócio que tem que arrumar para esse ano.
Porque assim, o Rubinho sabe tirar leite de pedra. Só precisa largar na frente, para não ter tantos problemas. Ele sabe que o Rubinho é o rei de Goiânia, depois a gente vai falar dele, mas tem que ter cuidado nessa qualificação. É isso que eu falo da full time. Tem que ter um segredo na qualificação. E Jonathan, aproveitando e falando sobre a classificação, que é uma questão que você entrou aqui, a classificação nessa temporada da Stock Car, ela é muito importante porque vai ser ali na classificação onde que se vai decidir o grid, de fato, entendeu? Então, por isso que a classificação é bem importante. E além disso, a gente a Ipiranga ela perdeu muitos pontos com essas duas etapas, principalmente com essa corrida principal. Então, esperem a Ipiranga na próxima etapa no Velocitar. O Velocitar é uma pista que a Stock corre há muitos anos, tem muita corrida bacana, então vamos ver como é que vai ficar a Stock lá no Velocitar. Eu estou no mudo, sei que estou no mudo, mas eu posso falar, Matheus, rapidinho. Eu não nego a vocês, aproveitando, fazendo um parênteses, a Velocitar é a próxima etapa. Velocitar tem o meu coração, porque tem uma história muito engraçada. Meus pais estavam viajando, minha mãe estava viajando para Chicago, meu pai também. Cara, foi meio curioso que eu já vinha combinando com a Estela, que é a assessora da Aerofarm. Eu falei, Estela, eu quero muito andar num carro da Aerofarm, seja com Serra, com Maurício, com o Gaetano, porque o Gaetano é da Aerofarm. Ela falou, então, vai dar pra andar no Velocitar. Você quer andar no Velocitar? Eu falei, vai ser com quem? Com o Gaetano. Eu falei, pô, cara, claro que eu quero. Aí a senhora não contou pra ninguém. Ele estava subindo as paredes. Cara, cara, que sensação incrível. Você tá num bota rápida, no autódromo do Velocitar. Mano, mano, só que foi incrível, porque, cara, mano, eu chorei primeiro, o macacão não entrava direito em mim. Eu fui um pouquinho com ele aberto. Aí eu botei meu celular dentro dessa luz que não aconteceu. Cara, foi incrível. Andei com a balaclava, andei com o capacete ao lado do Gaetano. Mano, uma coisa que foi cômica foi o Gaetano perguntando pra mim. Ele falou assim: você já andou de estoque? Eu falei: não. Você já andou rápido? Não. Não, eu andei rápido, andei com meu pai, então tá valendo. Ele foi, mano, foi incrível, velho. Foi incrível. Foi muito maravilhoso. E só depois meu pai ficando sabendo. E Jonathan, assim, um Stock Car, se o ronco do motor dele pela TV já é demais, imagina ao vivo. Vamos lá. Você ouviu o ronco ao vivo do meu. Opa, alguém fica mudo. Mudo. Oi, diga. Ô, Fabrício, pode botar no mudo? Ah, claro. Diga, Matheus. Bom, vamos lá. Cara, foi incrível a sensação, mano. Você ouviu um V12 e ainda mais uma lembrança que eu não fui como. Ah, você sabe o nome. É demais mesmo, né, Jonathan? Matheus, diga. Vamos lá. Boa. Pronto, voltei. É assim, sobre o nosso do o Thiago deu um tremendo azar. Aquele negócio do patrocinador entrar no meio da pista, numa corrida, com a corrida rolando, é um tremendo absurdo. O Thiago, concordo com o Thiago ter ficado indignado, para mim isso é revoltante. A organização da Stock Car precisa rever isso. Essa questão da segurança dos que estão em volta, dos pilotos, e dos que estão em volta, pilotos, staff todo da Stock. E assim, cara, o Thiago tem que ficar revoltado porque isso arruinou a corrida do Thiago. Esse
esse problema do Thiago arruinou, acabou com a corrida dele. Tanto que a asa dele ficou totalmente comprometida. Ficou comprometida, detonada. E isso prejudicou muito o Thiago e isso pode prejudicar o Thiago lá na frente. Bom, sobre Ipiranga ser favorito do Velocitar, beleza, o Fabrício levantou um histórico bem interessante. O Thiago Velocitar geralmente sempre anda muito bem lá. Mas outros pilotos também andam bem lá. O Átila, o Felipe Fraga também, outro que também anda bem. Mas a pista se encaixa com o Thiago. Então, eu vejo que a Ipiranga Racing pode andar bem, performar bem, o Velocitar daqui a 3 semanas. E ao mesmo tempo, Fabrício, a pista e Jonathan, a pista do Velocitar é uma pista muito, muito, muito difícil de ultrapassar e ao mesmo tempo técnica. Então a volta lá no Velocitar tem que ser perfeita. Porque se você errar em qualquer um dos setores da pista do Velocitar, você praticamente arrebenta a volta, mata a sua volta. Sua volta vai totalmente para o vinagre. Então é um lance, o Velocitar sempre é uma pista cheia de detalhes. Sim. Jonathan. Bom, já vamos caminhar para finalmente, não ainda não, que ainda falta um pouquinho. Bom, antes de falar do modelo principal da qualificação, para saber como que vocês viram, eu queria eu queria falar de duas coisas. A gente teve dois fatos importantes em Goiânia que relacionaram o nome de Rubens Barrichello, o Lil de Ferran e o Wilson Fittipaldi. Vamos lá, começar. Hoje de manhã foi dada a honraria de cidadão honorário ao Rubens Barrichello. Eu queria saber como que vocês vê essa honraria ao Rubinho, depois que a última honraria de cidadão honorário que a gente teve foi a nossa Lewis Hamilton, o ídolo do nosso Matheus. Agora não vou zoar, porque o Hamilton é o ídolo do Matheus. Eu queria saber como que vocês viram essa honraria ao Rubens Barrichello. Bom, merecidíssimo. O Rubinho, ele é o maior vencedor da pista de Goiânia. Ele é um cara que é um excelente piloto, tá com 51 anos e pela idade dele ele continua fazendo um excelente trabalho. Então ele é um cara assim apaixonado pelo que faz e merecido, merecido. Só tenho a dizer isso. Bom, na homenagem para o Rubinho, concordo com o Fabrício, foi muito merecida, muito justa. E o Rubinho, e as pessoas. É impressionante como as pessoas ainda não desdenham do Rubinho. Né? É impressionante como o Rubinho é um cara que acerta barata como poucos, o maior acertador de carro, um dos maiores acertadores de carro. Se você pegar a Fórmula 1 de Stock Car, de todos os tempos, um dos maiores, acerta barata como poucos. Fez a equipe time, fez a equipe full time a evoluir na mão dele. A equipe full time não era nada antes dele. E fez a equipe full time evoluir muito na mão dele, com o acerto do carro. E foi um campeão, é o maior vencedor da pista de Goiânia, é o campeão mais velho da história da Stock Car, superando ninguém mais, ninguém menos do que Ingo Hoffmann. Para vocês verem o tamanho de Rubens Gonçalves Barrichello. Então, assim, é uma imagem justíssima, merecida. E podem ter certeza que o Rubinho vai fazer muito barulho nesse ano de 2024 na Stock Car. Eu concordo com vocês, principalmente porque eu tenho algumas experiências na Stock Car, algumas histórias, e o Rubinho, para mim, é um grande amigo, é um cara que eu construí, até hoje eu construí uma grande amizade com o autódromo, eu vou ver ele. A gente conversa muito acerca do autódromo, é um cara sensacional. Inclusive, já tem um anúncio que Fefo Barrichello será confirmado
Opa, por favor, Fabrício. Tá todo mundo desligado. Beleza. Pode ligar. O Rubinho ele é um gênio, ele mereceu estar na Fórmula 1, ele conquistou tudo que ele conquistou na garra, ele não veio de família rica, ele é um cara que, se ele está hoje onde ele está no automobilismo, é por conta dele próprio, por conta de méritos, por conta de conquistas, por conta de determinação. Então, Rubens Barrichello, quando você fala em Rubens Barrichello, a primeira coisa que você lembra é determinação. Aproveitando, vamos lá. Eu queria saber de vocês. Peraí. Vamos ver o que está acontecendo comigo. Tá tudo bem. Vamos lá. Eu queria saber de vocês, falando do Rubinho, determinação mesmo, o Fefo que vai estar na freca ano que vem. E tipo, do Dupla, o Rubinho você não vai mencionar, vamos passar reto. Que eu não posso mais me emocionar hoje, porque eu me emocionei muito com a vitória, com a recuperação dele, que foi incrível. A gente teve o Wilson Fittipaldi, o Vídeo de Ferreira sendo homenageado. O Wilson queria correr em Goiânia, foi pole em Goiânia. Queria saber de vocês uma coisa. Como que vocês descrevem Leo de Ferran e Wilson Fittipaldi e a importância deles para o automobilismo brasileiro? Por favor, eu deixo vocês escolherem quem vai falar primeiro, por favor. Bom, Jonathan, essa questão de falar da importância de Wilson Fittipaldi Júnior e Gil de Ferran para o automobilismo nacional e o automobilismo mundial é uma coisa muito importante. A Stock Car, ela acertou na homenagem que fez aos dois pilotos e, bom, o Wilson Fittipaldi foi o cara que, se hoje o automobilismo é um esporte que o brasileiro gosta e o brasileiro conhece, nós devemos ao Wilson Fittipaldi. Se passaram por Fórmula 1, Senna, Patti, Rubinho, Massa, Piquet, entre vários outros pilotos brasileiros, nós devemos isso ao Wilson Fittipaldi. Porque ele construiu o automobilismo, ele fez o automobilismo no Brasil ser o que é hoje. E sobre o Gil de Ferran, vencedor de 500 milhas de Indianápolis, o Gil, ele foi um cara e é um cara que é um gênio. Eu não tenho palavras para dizer o quanto que o Gil de Ferran é um excelente piloto e teve seus anos de glória. Então, a Stock Car homenagear esses dois pilotos é muito bom. Então, viva o legado de Wilson Fittipaldi Jr. e de Gil de Ferran. Rapidinho, e como diria o Chicão, como ele disse, os que foram para o que construíram o esporte é o que é hoje, e o que nos foram e deixaram um legado para a gente continuar. Esses foram o nosso Leo Ferran e o Wilson Fittipaldi. E eu acho que assim, é importante qualquer momento no final a gente fazer minutos de silêncio, claro que não dá mais, ou até se decidirem fazer agora. Nem precisa ser minutos de silêncio, mas pelo que a gente homenageou, agradecer que eles estejam lá em cima e com que contribuíram para o esporte brasileiro, pela Indy, que foi uma coisa muito fantástica. Amém, vamos continuar, porque claro que o Matheus pode falar alguma coisa, e eu peço isso. Por favor, Matheus. Bom, vamos lá. Assim, olhando, Wilson Fittipaldi, que legado que vocês deixaram para o automobilismo nacional. Wilson, se a gente está aqui hoje falando, comentando sobre o automobilismo, a gente deve muito
a família Fittipaldi. Para começar, a família Fittipaldi foi a primeira equipe e única equipe brasileira na Fórmula 1 que construiu um carro do zero, do nada. Foi impressionante o que os irmãos Fittipaldi fizeram para a história da Fórmula 1. Se a história da Fórmula 1 no Brasil é tão forte, é por causa de Wilson Fittipaldi Jr. Gil de Ferran foi um baita piloto, um baita acertador de carros. Foi um campeão, bicampeão da Fórmula Indy, guiando muito. Era um piloto rápido, inteligente, constante. Você não via o Gil de Ferran perder a paciência por qualquer coisa. Sempre mantinha a cabeça, a frieza e sabia surpreender os seus adversários com uma ultrapassagem no final da corrida. E tem uma corrida que eu me lembro, quando eu era garoto, eu assistia muito a antiga Fórmula Mundial, em 2001, no GP da Inglaterra, em Rockingham, no oval da Inglaterra, que o Kenny Brack, que disputava o título da Fórmula Indy com o Gil de Ferran, ele ultrapassou o Gil, e o Gil ali manteve a cabeça, a frieza, e na última volta o Gil de Ferran, nos metros finais, dá uma ultrapassagem sensacional em cima do Kenny Brack, e ali me mostrou a capacidade, a resiliência de Gil de Ferran. E o Gil mostrou para o mundo a capacidade dele de se reinventar como piloto, como chefe de equipe, e era um visionário que pensava muito à frente do seu tempo. Fabrício John. Eu queria, antes de passar para a última pergunta, lembrar que o Gil teve muita importância na McLaren, como a McLaren se desenvolveu, até o Zac Brown chamou o Gil, e no final do ano fez uma homenagem ao Gil, o Alonso fez uma homenagem ao Gil, que foi muito importante para a Indy. E aproveitando para passar para a última questão já, esse fim de semana, utilizado pela Indy, utilizado pela Stock, que teve homenagem ao Wilson, ao Gil, inclusive o Rubinho correu com o capacete do Gil e juntou o capacete dele, e juntou uma réplica do capacete dele com o do Wilson, ou seja, estava lá o Rubinho e o Chris que entraram juntos pela Fórmula 1, praticamente juntos, tiveram uma longa história, e ao mesmo tempo você teve o Wilson, os dois lembrando o Wilson e o Gil de Ferran, personagens importantes muito nessa história. Queria saber de vocês, como que vocês viram esse novo modelo, esse novo formato da Stock Car? Eu confesso que o 9,5, eu vou explicar o porquê que dá isso. Eu acho que assim, seria importante, claro, manter como que já fazia antigamente, dos dois grupos, claro, mas você já tem uma ideia dos tempos, como que estão. Porque quem chegava agora ia estar no grupo 2 e falava, tá legal. Mas quem passou do grupo 1 e como que está do grupo 2? Podiam unir todo mundo e no final fazem dos grupos e no final juntam os dois para saber como que ficou a qualificação final. Claro que a Stock Car, a Audace, mostrou depois como que ficou, mas acho que é interessante para quem chega naquele momento entender como que ficou, como que está o negócio. E o novo formato fim de semana, adorei muito que assim, já aproveitando uma informação soltada pela Band, Rodrigo Batista, a princípio, não corre esse ano. E pelo que eu tenho fontes internas, acharam que a atitude dele, fontes que eu tenho, que a atitude dele foi muito antiprofissionalista. Porque ele visou na última hora que não ia correr.
o que pode ter impacto na carreira dele. Queria saber de vocês como que vocês viram esse novo formato da Stock Car. Bom, a Stock, esse novo formato é bacana, porque assim, em vez de a gente ter duas corridas seguidas, a gente tem uma no sábado e uma no domingo, mas assim, ficou meio confuso. Eu fiquei meio confuso na hora da classificação ali, né? Porque a gente não sabia como é que ia ficar tal, mas eu achei bacana porque a corrida de domingo tem 50 minutos, isso é bem legal também. E bom, tratando-se da, da questão da Fórmula 1. Tratando da questão do capacete do Rubens, que ele correu nessa corrida, aquele capacete não era réplica, pessoal. Para quem não sabe, aquele capacete foi usado pelo Gil de Ferran quando ele corria na Indy. Aquele capacete foi utilizado pelo Gil. Então é isso. Matheus? Bom, Fabrício, é, eu gostei bastante desse formato, achei interessante, dá mais dinamismo a estocar. O Fernando Giulianelli acertou a mão nesse formato, trouxe formato diferente, achei interessante, vai dar mais emoção ao campeonato, vai ser um campeonato, ao meu ver, com esse formato mais aberto, mais disputado. Então, olha, gostei bastante desse formato. Só fiquei um pouco confuso, por ter, sabe, esse formato, né? A gente estamos se ambientando ainda com esse formato ainda, e eu acho que pro Velocitar vai ficar mais vai dar para entender mais esse formato lá no Velocitar. E assim, gostei bastante, e deu mais emoção. A sprint foi boa, foi legal. E, e mais uma vez, e ressaltar aqui também o quão o Giulianelli está acertando a mão na questão de público da Stock Car, trazendo público novamente para a Stock Car. Né? Isso é verdade, isso é um ponto que tem que analisar. Desculpa estar te atropelando, Matheus, mas isso é um ponto muito interessante que o Juliano está fazendo, está me deixando um pouco mais atrativo para esse trocado. Cara, ontem eu não consegui ver a sprint porque estava no compromisso, mas esse fim de semana eu quero acompanhar. Não, no Velocita eu quero acompanhar completo esse fim de semana e não vai ter ninguém que vai falar para você não acompanhar completo. Eu quero acompanhar completo, quero ver como que vai ficar, porque assim, já posso garantir uma coisa a vocês: em Interlagos eu estarei e na próxima etapa do Velocita, em junho, eu também estarei. Então, vamos para cima, vamos com tudo. E já, primeiramente, Matheus, pode terminar. Não, nada, João. Você não atropelou nada. Vamos, segue, vai. Assim, eu vejo que assim, o Giulianelli está fazendo um trabalho espetacular. Ele deu sabe, ele conseguiu nesse ano, no ano passado e no princípio desse ano de campeonato, ele está conseguindo dar uma roupagem muito boa e muito interessante para estocar. Então, assim, o Giulianelli, olha, tá de parabéns o Giulianelli, Fernando Giulianelli, que tá trazendo uma roupagem diferente para estocar nesse ano com a sprint, com a sprint race e fazendo que o público volte a acompanhar estocar, né? Porque a era pré-Giulianelli, a estocar estava se perdendo um pouco, eu diria. Se perdendo um pouquinho. E nessa era Giulianelli, Fernando Giulianelli, como CEO da Stock Car, a Stock Car está ganhando cada vez mais público, público, os autódromos lotando bastante. Então, o Giulianelli tá acertando a mão nos momentos certos. Eu não sei se vocês concordam comigo.
Eu concordo sim, até o Leonardo, minha opinião, o Leonardo fez um ótimo trabalho. Concordo, Leonardo, número e grau com o que você falou. E eu acho que o Fabrício também concorda, né, Fabrício? Perfeitamente, Jonathan. Concordo e assino embaixo. Bom, aproveitando para caminhar para o final, uma conversa muito boa e peço para vocês todos ficarem no mudo. Agora melhorou. Eu quero agradecer com vocês esse primeiro projeto que foi em Tocar, essa corrida que começou incrível, esse fim de semana que foi incrível e que abriu esse novo projeto. O Julianelli toca a Fórmula, toca Stock Car lá no Tódromo, eu toco a Stock Car aqui fora. Eu também estou tocando no Mais Esportes com o Vitor Silva, que a gente está transmitindo ao tempo real a corrida, está narrando. E aqui a gente está fazendo esse projeto incrível que começou hoje. Eu, você, Fabrício, Matheus. Para quem for acompanhar o podcast, acompanhe, eu pretendo trazer mais nomes de peso com autorização desses dois grandes nomes. Como que fala o Fabrício fala que essa é a cara da categoria, realmente é a cara da categoria. Eu espero trazer uma pessoa que assim, eu posso falar o nome dela, que ela é incrível. Duas pessoas que eu tenho muito carinho, inclusive a única live que eu fiz com elas do GP da Austrália teve a Stock Car, teve a Etapa do Leão. Então eu posso dizer uma coisa, essa menina é incrível. Uma pena que eu não posso trazer as duas, que eu não sei como que a Mari tá, mas a Jéssica com certeza é o nome que eu tô querendo trazer. Já tô, eu não falei pro Fabrício, mas já tô em conversa com a Jéssica. Eu acho que ela vai me responder essa manhã. Acho que eu vou citar, não sei quando, mas eu já falei para ela fazer uma experiência com a gente, aproveitando. Então, meus amigos, esse ano foi esse início de temporada, essa etapa inicial, já chegamos finalmente. Foi incrível. E eu espero nas próximas etapas poder repetir isso e pedir. Sigam o F1 na veia oficial. É isso aí, galera. Sigam o F1 na Veia Oficial. Sigam aqui o Young Racers de Matheus Henrique Automobilismo. Jonathan, Matheus, muito obrigado pelo carinho de sempre. Valeu, galera. Tchau, tchau. Está chegando.